Abra o seu coração, Deus quer ministrar na sua vida nesta noite. A palavra do Senhor diz assim, 1 Crônica 7:20. 1 Crônica 7:20 diz assim: E os filhos de Efraim, Sutela, e seu filho Bered, e seu filho Trade, e seu filho Eliada, e seu filho Teade, e seu filho Zabade, e seu filho Sutela, e Éder, e Eliade, e os homens de Gata, natural da terra, os mataram, porque desceram para tomar os seus gado. Pelo que Efraim, seu pai, por muitos dias chorou, e vieram seus irmãos para consolar. E depois entrou a sua mulher, e ela concebeu e teve um filho, e chamou seu filho Berias, porque ia mal na sua casa. Até aí. Pai, eu quero agradecê-lo, Senhor, por mais esse privilégio de nós estarmos aqui. Mais uma vez estou diante do Senhor. Espírito Santo, fala, ministra nossos corações, traz a revelação dessa palavra, em nome de Jesus. Amém. Quando nós olhamos para a história de Efraim, e nós sabemos que Efraim é filho de José. José foi um homem que se tornou bilionário lá no Egito, muito rico, se tornou a segunda pessoa mais importante do Egito, e ele tinha a sua geração forte. E esse texto que nós lemos aqui, conta a história que os filhos de Efraim, todos eles foram mortos. Por quê? Porque eles desceram na terra de Gate, a terra dos filisteus, para roubar gado. E eu coloquei como título nessa noite, o poder da superação. Poder da superação. Acontece muitas coisas nas nossas vidas, na nossa caminhada, que nós nunca imaginaríamos que poderíamos passar por situações como essa. Passar por um momento difícil nas nossas vidas. E nós sabemos que Efraim, o seu pai, era um homem bilionário. Mas ele passa por uma situação que talvez ele nunca imaginaria, que um dia perderia seus filhos, porque seus filhos estavam roubando dos filisteus na terra de Gade. E nós vemos que isso trouxe uma tristeza, uma angústia muito grande no coração dele. A Bíblia diz que a mulher dele viu ele triste, abatido, os amigos vinham ali para consolar, mas ele não se animava. Até que um dia ela marcou uma festa, fez uma festa, ali deu vinho para ele, fez com que ele se alegrasse, e naquele dia ela entrou, se deitou com ele, para que ele pudesse ter geração. E ele teve outro filho, e colocaram o nome desse filho, o filho que trouxe, porque a casa deles estava mal. Muitos cristãos acham, porque eu estou servindo a Deus, eu nunca vou ter problema. Muitos de nós achamos, eu estou servindo a Deus, eu estou caminhando com Deus, eu estou vivendo uma vida com o Senhor, eu não vou ter problema. Nós sabemos que o nosso adversário por si mesmo, ele não faz nada. Mas o nosso adversário sempre está nos olhando. Eu sempre tenho falado 3 pessoas que sabem tudo o que acontece com você. Primeiramente, você sabe tudo o que está acontecendo de ordem natural. Tem muitas coisas espiritual que está acontecendo conosco que nós não sabemos. Mas no natural, tudo o que eu faço, toda a posição que eu tenho, eu sei o que estou fazendo. E no outro lado, Deus sabe tudo o que eu e você estamos fazendo. A Bíblia diz que os olhos do Senhor vê todas as coisas. Está lá em 1 Pedro 3,12, que os olhos de Deus. A segunda pessoa é Deus sabe. Você sabe o que você faz, o que você pensa, o que você age, você sabe. Deus também sabe. E o nosso adversário também sempre está nos espiando. Porque o desejo do nosso adversário é nos parar, nos causar todo tipo de danos. E quando nós abrimos algumas legalidades, isso podemos ter algumas consequências nas nossas vidas. Mas sabemos que o nosso Deus, o Deus da restauração, o Deus do recomeçar, o Deus da reconciliação. E nós nascimos em Cristo Jesus para nós se tornarmos pessoas vitoriosas e vencedoras.
Em 1 João 5,4 diz assim: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória do que vence o mundo, é a nossa fé. Todos aqueles, quem é que é nascido de Deus? Todos aqueles que recebem Jesus como Salvador da sua vida, essas são uma nova criatura. E você recebe o Espírito de Deus, então nós vencemos o mundo. Como que eu venço o mundo? Através da minha fé em Cristo Jesus, através da minha fé na palavra do Senhor. Então nós vencemos o mundo. Jesus fala que existe somente uma coisa que pode agir paralelo ao nosso Deus, que é o Deus Mamon, o Deus da riqueza, aquele que quer ocupar o centro do nosso coração. Por isso que quando Jesus fala em Mateus 6,19, diz assim: não ajuntei tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Aonde que estiver o tesouro seu, ali está o seu coração. O maior tesouro, quando eu recebo Jesus, é minha salvação, é Cristo na minha vida. Existe um adversário que vai lutar para roubar esse tesouro, que é Jesus, na sua vida. Porque todos nós sabemos, conhecemos Jesus de fato. Você sabe que Jesus foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Isso é um fato. Você sabe que ele veio, foi apresentado, quando tinha 30 anos, foi batizado. Isso é um fato. Você sabe que Jesus, logo após o batismo, abriu os céus e ouviram uma voz que dizia: esse é meu filho amado em quem me comprazo. Isso é um fato. Você sabe que Jesus morreu na cruz do Calvário para perdoar todos os nossos pecados. Isso é um fato. Você sabe que Jesus desceu, ficou 3 dias e ressuscitou. Isso é um fato. Mas quando nós nos apoderamos, recebemos Ele como o único e verdadeiro Salvador, isso é algo real nas nossas vidas. Porque muitas vezes nós conhecemos um Deus somente no nosso intelecto, somente na nossa mente, sou fato, mas ainda não entregamos, não deixamos que o Espírito Santo faça. O inimigo tenta colocar um outro tesouro no coração do homem. E Jesus falou: não guarde tesouro dessa terra, porque aonde estiver esse tesouro, ali está seu coração. Mas guarde no céu. Lá o ladrão não rouba, lá a traça não corrói, nada acontece. Porque a Bíblia diz que a Bíblia não afirma que nós nunca seremos roubados. Aqui nesse mundo nós podemos ser assaltados, podemos ser roubados. Isso pode acontecer conosco. Por isso nós precisamos muitas vezes entender e olhar com a ótica de Deus. E a Bíblia diz que Deus, Ele açoita, Deus, Ele corrige, e Deus disciplina aquele que Ele ama, aquele quem Ele ama. Porque se Deus não nos corrige, Deus não chamar a atenção de nós, nós não somos filhos, seremos bastardos. Quando a igreja do Senhor estava dispersa, no livro de Tiago, havia uma perseguição, onde que queimava os cristãos na cruz também, jogava na arena, crucificava, assolava, martirizava os cristãos, e ali houve a perseguição sobre os cristãos, e muitos deles endureceram o coração, referente a toda aquela a ação do Império Romano, através de Nero, destruindo os cristãos, causando todo tipo de flagelos sobre esses homens. Então a igreja, os irmãos se espalharam por muitos lugares, e começaram a encher o coração de ira, de ódio, de rancor, de mágoa. E nós vemos Tiago, esse Tiago aqui, biologicamente ele é irmão de Jesus, filho de José e Maria. Então esse Tiago, ele escreve, Tiago 1:2, disse: meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé é obra e paciência. Tenha porém paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeito completo, sem faltar coisa alguma.
Ele diz: sabendo que a prova da vossa fé é obra paciência. Ele diz: tende grande gozo quando caírem em várias tentações. Quando nós olhamos na ótica de Deus, quando você sente que algumas coisas estão se levantando para tentar fazer você parar, você desanimar, você retroceder, você parar na sua vida familiar, profissional, empresarial, ministerial, muitas vezes se levanta algumas oposições para tentar nos entristecer o coração. Se você olhar na ótica de Deus, você vai entender que Deus tem algo grande para a sua vida, e existe alguém que se levanta para tentar impedir que as promessas do Senhor se cumpram. O nosso inimigo, ele conhece o nosso tendão de Aquiles, porque quando nós estávamos no mundo sem Deus, sem conhecimento, ele nos assolava, nos feria, nos machucava. Está bem claro lá em Efésios capítulo 2, que todos nós, pela natureza, andávamos sendo guiados, dominados pelo Espírito que atua nos ares, filho das trevas que atua nos ares. Todo homem que não conhece Jesus, todo homem que não entregou a sua vida a Jesus, ele é manipulado, ele é direcionado por uma força oculta que atua nos ares. Está bem claro lá em Efésios 2. E diz que Deus, pela sua infinita misericórdia, pelo seu amor, entregou Jesus pelas nossas vidas, nos reconciliando, nos colocando, fazendo sentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então o inimigo sabia como te feria, como te machucava, como te fazia você parar, você ficar irado, abatido, desanimado. Então ele sempre vai tocar exatamente naquela área que muitas vezes ele derrubou você, muitas vezes ele derrotou você. Então, em muitas situações nós podemos ter problema. Efraim estava com um grande problema. Seus filhos foram roubar gado. Agora eu pergunto: um ladrão, ele surge da noite para o dia? Por quê? Eles não precisavam. Efraim era um homem rico, o pai dele, o avô deles era um homem bilionário. Mas por que eles foram roubar gado? Porque muitas vezes, será que da noite para o dia, num piscar de olho, surge o ladrão? Não. Um dia roubaram um cabritinho aqui, roubaram outra galinha ali, roubaram um porquinho lá, foram roubando, e foi dando certo. E de repente as coisas começaram a progredir, roubando, usufruindo daquilo que não era deles. E existe um adversário que está ao redor, e eles eram pessoas das promessas de Deus. E eu e você somos pessoa da promessa de Deus. O inimigo está olhando para nós, monitorando as nossas vidas, para ver se encontra alguma brecha, para que ele possa nos atingir e parar e destruir a nossa vida. Você imagina esse pai, tendo tudo, e de repente ele estava em casa, e chega a notícia: Efraim, mataram todos os teus filhos. Mas como que mataram meus filhos? Não estou sabendo. Sim, o que eles estavam fazendo? Estavam roubando gado lá em Gate, na terra dos filisteus. Aquilo foi uma bomba no coração deste homem. Aquilo trouxe uma depressão, uma angústia, que ninguém conseguia animá-lo. E os irmãos, e a família, os amigos conversaram com ele, mas ele continuava cabisbaixo, triste, abatido, desanimado, frustrado, porque parte do seu corpo, sangue do seu sangue, tinham perecido. Eu lembro, esses tempos atrás, eu atendi uma senhora aqui, 2 faculdades, uma mulher muito culta. Ela veio aqui para me orar por ela: pastor, eu não suporto mais. Eu trabalhava numa grande empresa, eu era gerente da toda a parte administrativa, e havia um vício na minha vida. Pastor, existe um vício, que eu não posso ver nada ali dando sopa, como diz na gíria. Eu pego, levo embora. Pastor, eu tinha um salário grande, eu administrava toda aquela empresa, e comecei a roubar da empresa, e o proprietário colocou câmera lá, e eu sabia, eu conhecia, eu sabia as câmeras, eu sabia que estava, mas chegava um momento que eu não me contia, eu chegava e pegava todo dia, eu tinha que levar alguma coisa para casa. Pastor, eu não precisava de nada disso.
E eu quero que você ore quebrando esse mal que está sobre a minha vida. Eu acabei de perder o meu emprego. O meu patrão falou: você é uma pessoa competente, você é uma pessoa isso, tal. Você sabe, eu coloquei câmera, falou: mas é um mal, é uma doença. Ele falou: eu não vou mandar você por justa causa, porque você dá tanto, produz tanto aqui, mas eu vou te mandar embora. E ela veio chorando, teu filho, família, meus filhos, olhando para mim com a cara, eu contei para eles. Eles ficaram: mãe, por que a senhora faz isso? Eu não preciso, eu ganhar muito bem. Aí nós oramos, ela falou: pastor, se você levantasse e virasse as costas, sair aqui do teu gabinete, eu levava todas essas canetas suas que estão aqui em cima. Eu sou assim. Aí nós oramos por ela, ministrei na vida dela. Ela pediu, se arrependendo ali. Depois encontrei ela, falou: pastor, depois daquele dia, Deus fez uma obra na minha vida. Tantos anos sofrendo, pastor. Sabia que era errado, mas continuava fazendo. Ela tinha um problema, uma doença crônica, algumas tribulações, alguns ferimentos na sua alma, dores. Muitas vezes nós pais não corrigimos nossos filhos. Muitas vezes nós pais somos um mau exemplo para os nossos filhos. Os nossos filhos sentados no banco de trás e nós tentando subornar o guarda que nos para. Subornar as pessoas fazendo coisa errada, querendo tirar vantagem nisso e aquilo. E nós não podemos agir assim. Deus tem uma promessa nas nossas vidas, Deus tem um princípio. Existem problemas que surgem, que nós precisamos superar. Por isso nós precisamos buscar a Deus, buscar a Bíblia, os versículos da palavra de Deus. Preciso buscar a palavra do Senhor para que nós possamos superar toda e qualquer adversidade que porventura surgirão nas nossas vidas. A Bíblia fala dos problemas dos filhos, problema na casa, problema no trabalho. Fala das percas, das mortes, das situações que passamos, das lutas que se levantam contra as nossas vidas. Quando você olha para a vida de José, José foi um homem de Deus, mas teve muitos problemas. Ele foi um homem de Deus. Jacó, ele foi um homem de Deus, mas também teve muitos problemas. Ele teve uma única filha que foi estuprada, violentada. Ele viveu uma vida toda chorando por um filho que ele achou que tinha morrido, que era o José. Ele passou uma vida toda de luto triste por aquele filho que ele tanto amava, que os seus irmãos traíram e disseram que mataram aquele filho e venderam ali para que fosse escravo lá no Egito. Mas nós podemos buscar na palavra a força e os meios de nós vencermos, buscarmos de Deus. Quando nós perdemos algumas coisas, nós choramos, nós lamentamos. Jesus mesmo, quando ele chega na casa de Maria e Marta e que falaram que Lázaro estava morto, o próprio Jesus chorou. Mas chega uma hora, não é errado você chorar. Não é errado nós chorarmos de alegria ou até mesmo de tristeza. Mas o problema é que muitas vezes nós permanecemos continuamente chorando. E nós não podemos, tem que chegar um momento que nós temos que parar de chorarmos. Há um relato que está em 1 Samuel, no capítulo 30. A Bíblia diz que quando Davi estava 3 dias na terra dos filisteus, ele volta para Ziclague. E quando ele chega na cidade de Ziclague, a cidade toda tinha incendiado, colocado fogo na cidade. Levaram as esposas, os filhos dele. Havia um bando de 600 homens que andavam com ele. Levaram toda a família também para vender como escravos, os medianitas, os malaquitas. A Bíblia diz que Davi e seus homens, ali no 1 Samuel 34, diz: então Davi e seu povo se achavam e com ele alçaram a sua voz de chorar até que naquele não houve mais força para chorar. Aquele choro que você chora tanto que chega a doer a tua face, do teu rosto. Talvez você nunca chorou assim, eu já chorei dessa forma.
Quando você chora tanto que não tem mais lágrima, chega a causar dor no osso da tua face. Foi assim que eles choraram, chegou um momento que eles não tinham mais lágrima. E por cima de tudo isso, no versículo 6 diz: e Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, e cada um por causa dos seus filhos e suas filhas. Davi se esforçou no Senhor seu Deus. Onde que todos estavam chorando, sempre nós queremos achar um bode expiatório, sempre existe algum culpado, nós achamos que essa pessoa é culpada por causa da tristeza, da angústia, porque aquilo não está exatamente como eu planejei, sempre eu vou culpar alguém, e quando eu começo a culpar esse alguém, eu começo a jogar pedra. Aqueles homens que Davi levantou com ele, a Bíblia diz que eram homens oprimidos, endividados, homem discriminado da sociedade, que ninguém dava nada para eles, e Davi passava, colhia, falava do amor de Deus, e fez deles homens dignos. Mas na hora de uma crise, na hora de uma perca, na hora que as coisas não aconteceram como eles imaginaram, foi o primeiro que pegaram pedra e diz: nós vamos matar Davi. Talvez dizendo, Davi ficou muito tempo fora de casa, nos permitiu que nós ficamos fora de casa, nós poderíamos estar aqui com a família, cuidando da família, e por isso que aconteceu isso. Talvez eu tenha ido muito na igreja, talvez eu tenha gastado muito tempo no trabalho, e por isso eu não estive vigiando meus filhos. Veio aquela acusação, aquela intriga, talvez muitos estão cobrando de mim, e nós ficamos ali desesperados, e queremos achar um culpado, e começamos a culpar o próprio Deus daquilo que acontece. Mas a Bíblia diz que Davi, ele buscou a Deus, ele se reanimou no Senhor, e nós conhecemos a história, quando ele vai até o sacerdote. Todos nós precisamos de pastores, todos nós precisamos do sacerdote. Não queira dizer que você pode fazer tudo sozinho, que não chega um momento que não tem jeito. Você precisa de uma palavra, de uma oração, de uma liberação de um homem ou mulher de Deus. Ele vai até Abiatar, compartilha, levanta um altar, busca a Deus, tem uma direção. Ele diz: eu vou, Senhor, atrás, alcançarei, devo ir ou não? O que se faria se alguém sequestrasse um dos seus filhos? Você oraria assim: Deus, o Senhor quer que eu vá atrás ou não? O Senhor quer que eu registre uma queixa ou não? Qual seria a sua atitude? A Bíblia diz que ele busca a Deus. Deus, eu vou ou não vou? Eu devo ir atrás, buscar minha família e dos meus homens, ou não vou? O Senhor diz: vai, que você vai trazer tudo. Às vezes eu fico pensando, por que Deus permitiu isso? Levar a família desse homem, Davi. Mas você imagina quanto aqueles amalequitas, os midianitas, tinham passado em muitas cidades, quantas pessoas tinham sido roubados, estavam presos, foram vendidos como escravos. Se Davi não se levanta diante do Senhor, buscando a Deus, todos eles tinham perecido. Pessoas que Davi nem conhecia. Muitas vezes Deus permite algumas situações para que eu e você se posicionamos diante de Deus, porque muitas vezes nós buscamos a Deus somente quando passamos por crise, quando nossos irmãos à direita e à esquerda estão sofrendo, perecendo, nós não fazemos nada. Mas se eu estou, então eu quero que alguém socorra, alguém me ajuda. Por muitas vezes Deus permite como um sinal. A minha posição, a minha direção, a minha postura diante de Deus fará com que muitos se acheguem ao Senhor. Muitos que estão presos, abatidos, desanimados, frustrados, caídos, abandonados, eles vão ser restaurados e alcançados também, porque Deus sabe, Ele conhece e vê todas as coisas, porque tudo está no controle de Deus. A Bíblia diz que existe um Consolador. Muitas vezes achamos que não precisamos dele, por isso não buscamos ele como deveria buscar. Quem é o Consolador? O Espírito Santo. Ele é a pessoa que nos guia, que nos ilumina, que nos direciona as nossas vidas.
Romanos 8, 26, Paulo diz assim, que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo, Ele intercede de maneira inexprimível, através do nosso Espírito a Deus. Por que eu não busco o Espírito de Deus? Por que eu não busco a presença do Senhor? Por que eu busco o conselho muitas vezes de um médico, de um advogado, de muitos líderes, e eu não busco a Deus? O Espírito Santo é a pessoa mais importante que o Senhor liberou na face da terra para estar aconselhando, para estar nos orientando, direcionando as nossas vidas. Por que nós não buscamos a Ele? Em vez de muitas vezes lamentar para o meu próximo, muitas vezes contaminar as pessoas que eu fui atingido, que eu fui traído, que eu fui enganado, que fizeram isso comigo, muitas vezes em vez de eu ser uma bênção, eu começo a contaminar os demais. E eu devo buscar o Espírito de Deus, porque Ele vai me orientar, Ele vai consolar, só Ele tem poder para trazer a paz, a alegria no meu coração. É o Espírito Santo de Deus. Porque muitas vezes nós achamos que nós somos melhor que os outros. Nós achamos que nós não precisamos se relacionar com pessoas. Nós achamos que nós não precisamos se relacionar com outras pessoas. Nós precisamos aprender a se relacionar. Porque para alguém que está machucado, até o carinho, um abraço dói. Você já pegou uma pessoa que sofreu um acidente? Uma pessoa que sofreu um acidente? Quando você vai tocar nela, ela grita de dor. Você já aconteceu de você querer fazer um elogio a uma pessoa, e essa pessoa te tratar mal a hora que você elogiou ela? Nunca aconteceu isso com você? Você quer fazer uma declaração, um elogio, e é que a pessoa se levanta com pedrada contra você? Você nunca pensou assim? Muitas vezes nós somos afrontados. Tem muita gente com ferida na alma, que não deixa o ser tratado. E nós precisamos de tratamento, de cura. Todos nós precisamos que o Senhor venha curar a nossa alma, que o Senhor venha curar o nosso interior, que o Senhor venha nos libertar de todo o mal, de todo o trauma, de todas as coisas que vem passando nas nossas vidas, que vem nos ferindo, que vem causando dor, tristeza, angústia. Todos nós precisamos, e só o Espírito de Deus, Ele pode fazer esse tratamento no nosso coração. Veja esse salmo de Davi, o Salmo 55:4, diz assim: o meu coração está dorido dentro de mim, terremoto de morte sobre mim caíram, temor e tremor me sobrevém e horror me cobriu, pelo que disse: quem me dera asa como pomba, voaria e estaria em descanso, eis que fugiria para longe e pernoitaria no deserto. O salmista começa a expressar: olha, está doendo o meu coração dentro de mim, há temores de morte sobre mim caíram, temor que sobreveio sobre a minha vida. Se eu tivesse asa como pomba, eu voaria para um lugar distante de descanso, eu fugiria para longe, pernoitaria no deserto. Muitos de nós, no momento de crise, de luta, nós fazemos aquela oração de Elias, uma oração covarde: Senhor, eu quero morrer. E eu sei que tem muitos aqui que já fizeram essa oração. Senhor, eu não quero mais viver. Senhor, eu não quero mais viver nesse mundo. Chega para mim. Eu quero morrer. Aquela oração de Elias, oração covarde. Não, Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. Deus tem um desígnio na vida de cada um dos seus filhos. Nós somos contra-atacados, nós somos afrontados, sim. Mas o nosso Deus é um Deus que peleja por nós, é um Deus que está na frente da batalha. Nós lutamos contra as forças do mal. Muitas vezes nós estamos lutando, mas queremos a morte. Essa não é a vontade de Deus. Por isso em Romanos 8, 22 diz assim: porque sabemos que toda criatura geme e está juntamente com dores de parto até agora. Toda criatura. Existe uma diferença entre filho e criatura. Filhos são todos aqueles que receberam Jesus como Salvador. Criaturas são as pessoas que não entregaram a sua vida ao Senhor.
Paulo diz assim: toda criatura, ela geme, juntamente como dores de parto até agora, e não só ela, mas a nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Nós mesmos que temos o Espírito Santo, passamos por luta, passamos por afronta, passamos por adversidade, mas nós sabemos que Deus está conosco. Se nós pedirmos o Consolador que acompanhe, direcione, nos capacite, nós se tornaremos mais que vencedor. Romanos 8:28 diz assim: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu decreto. Todas as coisas, tudo aquilo que acontece nas nossas vidas contribui para aqueles que amam a Deus. Deus tem um propósito, Deus tem um decreto. Existe coisa que talvez aqui nós nunca vamos imaginar, mas sabemos que um dia na eternidade nós estaremos compreendendo. Quando você olha, por exemplo, para a vida de José, parecia a maior desgraça e traição na vida dele. Mas nós vemos que Deus transformou tudo aquilo em um reino. Você olha para a vida de José, desgraça e destruição. Mas Deus pega tudo aquilo ali, transforma e faz deste homem um grande reino. Nós precisamos lutar com o melhor de Deus. Deus nos ajudará. Você não substitui as percas, mas Deus pode restituir tudo aquilo que você perdeu. Eu e você não podemos restituir nada. As percas, muitas vezes nós ficamos chorando as coisas do passado. Eu já ensinei aqui que existe uma diferença muito grande entre cemitério e velório. Há uma diferença muito grande. Quando nós perdemos um ente querido, o que nós vamos fazer? Vamos velar essa pessoa. E a hora que está velando é a hora de dor, a hora que você recebe homenagem, recebe uma palavra, isso, aquilo, e você compartilha o que estava acontecendo, o que essa pessoa significava para você, os momentos alegres, difíceis, você compartilha, você está velando, mas chega um momento que você leva para o cemitério para quê? Para enterrar. Só que tem pessoa que nunca enterra. Ela continua velando, se autoflagelando, tristeza, dor, angústia, as coisas que passaram, que feriram a sua alma, as suas emoções, amado. Essa é uma estratégia do inimigo, sempre sangrar o nosso coração. E Jesus não quer que nós vivamos assim. Quando nós lemos em 1 Crônica 7:27, nós vamos ver ali a descendência de Efraim ainda. E a Bíblia diz que, então, você vê no versículo 7:27, seu filho Num e seu filho Josué. Nós vemos que, por toda aquela tragédia que aconteceu, a sua geração deu até Josué, o qual fez o povo de Deus entrar na terra prometida, que até hoje ela repercute nas nossas histórias. O inimigo tentou abortar a vida de Efraim, tentou causar um caos na vida dele, mas Deus transformou toda aquela situação, ainda fez com que a geração dele, através de Josué, conduzisse esse povo na terra prometida. Muitas vezes você não sabe o levante do adversário contra a sua vida. Talvez você não dimensura o quanto Deus tem para fazer através da sua vida, da sua família, de tantas pessoas que entrarão na glória, no reino de Deus. Talvez hoje você está sofrendo, talvez hoje você pense em desistir, talvez hoje você se sinta cansado, talvez hoje você se sinta desanimado, talvez hoje você tenha vivido uma vida frustrada, mas eu digo para você, Deus não te abandonou, Deus não te deixou só, Deus tem um propósito na sua vida, Ele é um Deus que jamais desiste de nós. Geração de Josué entrou na terra prometida. Nós precisamos deixar Deus consolar o nosso coração. Deus usa pessoas para consolar as nossas vidas. Eu gostaria de pregar aqui que você nunca teria problema,
que você nunca precisaria de consolo. Eu gostaria um dia de pregar assim. Mas infelizmente, muitas vezes nós valorizamos mais o problema do que nós servirmos a Deus e ter compromisso com Deus. Nós valorizamos muitas tragédias que aconteceram nas nossas vidas que nós não esperávamos. E desprezamos a Deus e a palavra dEle. Eu sempre falo, quando você olha o exército de Deus, você vê muitos soldados caídos. Homens que eram grandes vultos, homens que pregavam, homens que falavam do amor, homens que contribuíam, ajudavam. Hoje estão tudo parado, porque esqueceram da promessa de Deus, da palavra de Deus, estar firme na palavra de Deus, e se voltaram para os problemas, para as dificuldades. O inimigo conseguiu tirar a ótica dele, que estava em Cristo Jesus, para levar no problema, para ferir o seu coração. E muitas vezes eu não aceito que o meu coração está ferido. Amado, esses dias eu estava pregando fora agora. Eu nunca vi tantas pessoas com o coração ferido. Eu começava a orar, Deus começou a me usar nesta área. Eu vi as pessoas gritavam como se fosse dor terrível. Cada pessoa que eu passava ministrando, colocando nas minhas mãos, e eu vi aquelas pessoas gritando, e eu estava ministrando na alma deles, e eu vi Deus trabalhando, mas a dor, a tristeza, a mágoa, a injustiça, tantas coisas que eram armazenadas no consciente, inconsciente deles, que traziam um peso, uma angústia sobre aqueles corações. Mas Deus nos levou lá, para que o Senhor trouxesse libertação, cura, restauração, porque essa é a vontade de Deus. Deixe Deus ser Deus da sua vida, deixe o Espírito Santo te conduzir, porque Deus, Ele é poderoso. Coisas boas devem de vir a respeito das coisas ruins. Quando você sente um levante, uma oposição, uma adversidade, rondando, batendo, confrontando, fica esperto, porque existe uma força contrária e sabe que algo grandioso Deus tem para você. Ele sempre vai te antecipar. Então, se está passando algumas coisas, fica firme. Tiago diz, fica firme, se alegre, porque você está sendo provado. Eu creio que essa noite o Senhor te trouxe neste lugar para liberar o consolo na tua vida, para enxugar as tuas lágrimas, para restaurar o seu ministério, para transformar áreas da sua vida que muito tempo você está sofrendo. Porque Deus te ama, Ele tem um propósito na sua vida. Salmo 56:8 diz assim: Tu contaste as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no teu odre, e não estão elas no teu livro? A pergunta do salmista 56:8. Tu contaste as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas no teu livro? O fruto das tuas lágrimas serão transformados em alegria. Eu estou profetizando para você. Talvez você tenha passado dias difíceis, momentos difíceis. Talvez você foi abandonado por algumas pessoas da sua família. Talvez se levantaram, tem falado mal de você, tem denegrido contra a tua pessoa. Mas Deus transformará todas essas acusações, essas afrontas, trará alegria, paz no seu espírito. Salmo 56:10 diz assim: Em Deus louvarei a sua palavra, no Senhor louvarei a sua palavra. A palavra de Deus tem um poder de nos fortalecer, de nos alimentar, de edificar as nossas vidas. A hora que está sendo ministrada a palavra, o diabo tenta de todas as formas bombardear a tua mente, a tua alma, o teu sentimento, as tuas emoções. Dá vontade de você ir embora, dá vontade de você ir para casa. O tempo já se esgotou, muitas coisas acontecem porque o inimigo não quer que você tenha alegria no teu coração, na tua alma, no teu espírito. Ele não quer que você vença. Mas quando eu recebo a palavra de Deus, ela vem como remédio, como cura, libertação, edificação, fortalecimento, porque Deus é fiel à sua palavra. Amém, queridos? Já cansei vocês, vamos colocar em pé, eu quero orar com vocês em nome de Jesus. Recebe essa palavra no teu espírito, recebe essa palavra no seu coração.
Oramos a Deus. Pai, eu quero te louvá-lo, Senhor, por esta noite, por esse momento tão especial que nós estamos unidos aqui neste lugar. Espírito Santo de Deus, o Senhor conhece o coração de cada um dos teus filhos. A tua palavra diz: vinde a mim todos vós que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, encontrarão descanso para a vossa alma. O Espírito de Deus está falando. Você que está cansado, você que está sobrecarregado, você que está oprimido, a sua alma está abatida, o seu coração está triste, o Senhor te chama, Ele quer te aliviar, Ele quer restaurar, Ele quer mudar essa situação. Tem alguém nessa noite que ainda você não entregou sua alma, sua vida a Jesus? Estenda seu braço bem alto, eu gostaria de orar por você. Tem alguém que ainda não confessou Jesus como Salvador? Está entre nós. Alguém que gostaria de reconciliar com o Senhor? Está aqui nessa noite. Em nome de Jesus. Esse é seu momento, essa é a sua hora. Entrega o seu caminho, confia nele, e o mais Ele fará na sua vida. Obrigado, Senhor. Estenda suas mãos assim para frente. Gostaria de estar orando. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor proporcionou aos nossos corações neste lugar. Espírito Santo de Deus, Tu és grande, Tu és maravilhoso, Tu és tremendo, Senhor. Pai, eu abençoo a Tua igreja, eu abençoo a Teus filhos, eu abençoo a cada visitante, a cada um dos seus que adentrar aqui nesta noite. Que a glória do Senhor, o favor do Senhor esteja sobre cada um dos seus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre as vossas vidas. E que o amor de Deus Pai, a graça poderosa de Cristo Jesus e a consolação do Espírito Santo de Deus sede com cada um de vós hoje e até a volta gloriosa de Cristo Jesus para buscar a sua amada igreja. Amém. Que Deus abençoe. Dá um abraço, uma salva de palmas. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Dá um abraço no seu irmão, na sua irmã.